Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar, Mulheres no Topo. Aqui é a Dani Grolli, host do Pode Liderar. Para você que está no Spotify, nos assistindo e nos ouvindo, é bem importante que você nos siga aqui na plataforma, compartilhe os episódios, avalie os episódios. Quem produz conteúdo sabe o quanto é difícil. E para você que está no YouTube nos assistindo, é bem importante que você deixe o likezinho aqui, nos siga, compartilhe com as amigas. De novo, é bem importante para quem produz conteúdo o quanto é difícil aí. E, o compartilhamento nos ajuda bastante. No dia de hoje, então, estou aqui com uma soberana de Caxias do Sul, Lisandra. Liz, muito obrigada por estar aqui hoje. A Liz, então, ela é rainha da última festa já passou, né, Liz? Já passou, então, da última festa da uva. E o objetivo aqui, nós estávamos conversando antes, e é o primeiro podcast dela, então, como Lisandra, e não como soberana, mas como rainha da festa da uva. E a gente sabe que ser rainha da festa da uva é não uma pequena parte, uma parte importante, mas ela é uma área da tua vida, não toda ela, né? Verdade. Show. Oi, Dani, tudo bem? Obrigada por ter feito esse convite pra mim, é muito especial, então, poder estar falando um pouquinho mais sobre mim, além, da rainha, mostrando pras pessoas também que tem uma mulher bem poderosa atrás da coroa também. Show de bola. Liz, então me conta, assim, antes da gente entrar no ser rainha, eu queria entender, assim, tu é empreendedora, tu vem da área de design, de marketing, como é que é isso, assim, né? Me fala um pouquinho sobre a tua trajetória. Então, eu sou filha de empresários, então minha mãe sempre foi uma empresária muito dedicada, meu pai também, cresci vendo a minha família empreendendo, a minha avó, as minhas tias, a minha Dinda. Então, sempre foi um desejo muito grande, ser dona do meu próprio negócio, ser dona do meu nariz. E sempre tive esse desejo muito grande de estar fazendo algo diferente do que ter um trabalho com funções que eu teria que desempenhar as mesmas durante todos os dias. Então, esse era um desejo muito grande meu. Fui para a área do design, porque é uma das áreas mais interdisciplinares que a gente tem aí hoje em dia. Eu sempre brinco que para ser designer, tu tem que estudar sobre tudo. Então, são vários mercados que tu pode atuar, várias áreas diferentes que tu tem que entender. E tu pode estar trabalhando com um médico, tu pode estar trabalhando com uma influencer, tu pode trabalhar com um mercado, tu pode trabalhar com uma loja de roupa. Então, entender sobre várias áreas é muito importante nesse segmento. Perfeito. E tu é de Caxias, a tua família é de Caxias. Sim, a minha família, ela é do interior de Caxias, de Santa Lúcia do Piauí. E lá eles já empreendiam, Minha família era dona do posto de gasolina de Santa Lúcia. Eu ia te perguntar isso, Qual que é o empreendimento, assim, que eles... É loja, é o que exatamente? A minha família tem o posto de gasolina lá no interior. Tá. Até hoje é da minha família, dos meus tios. Os meus avós venderam o posto, vieram para Caxias, continuaram empreendendo. A minha avó abriu uma framberia aqui em Caxias. Que legal. Então, os meus pais sempre procurando, como empreender desde muito novos. Hoje eles têm indústria aqui na cidade. Sempre me inspiraram muito a correr atrás dos meus sonhos. Sempre foi um desejo meu muito grande, Indústria do quê? Eles têm uma indústria de acabamento para peças. Tá. Então, acabamento para peças de liga metálica, de plástico. Então, e tu é filha única? Sou filha única. Mentira! Sou filha única. Filha única? Meus pais são super jovens, E aí, junto com o desafio de empreender, eles tiveram o desafio que é criar uma filha, no meio de toda essa loucura, assim. Então, eles ficaram só comigo, mas acho que eles fizeram um bom trabalho. Filha única, né? Filha única. Não quero irmão. E... e me fala, assim, o que é... Quando tu fala, eu trabalho com psicologia organizacional, trabalho com seleção de vagas, e uma coisa que me gera uma dificuldade de entendimento, muitas vezes, é o design gráfico com design de marketing, design de... O que é design? Qual é a tua atuação do design? Então, o design, o curso que eu realizei aqui na Universidade de Caxias do Sul, ele é um curso muito amplo, Ele nos oferece seguir várias áreas diferentes. Então, a gente consegue atuar desde o design de interiores, a parte de arquitetura, até a parte de design de produtos, que é uma área muito grande na nossa cidade, Porque a gente tem o polo metal mecânico aqui, que exige muito novos produtos, novas tecnologias, estudos de novos materiais. Então, a gente tem todo esse entendimento dentro do curso. O design gráfico, criação de site, criação de marca, que é algo que eu
julgo ser uma das coisas mais importantes para toda empresa, né? É ter a sua marca bem definida. Porque a marca, ela é a alma do negócio, né? Então, se a tua marca, ela tem alma, tu consegue expressar. Até tem marcas que, às vezes, a gente super se identifica com a forma que ela se comunica. No design, a gente chama de usuário, né? Como ela se comunica com o cliente. Então, se ela tem essa comunicação bem alinhada dentro do seu produto, da forma de escrever um texto, da forma de fotografar, de mostrar em vídeos, até mesmo influenciadores que a marca contrata, se isso tudo é muito bem alinhado, mostra muito bem a personalidade da marca. Eu brinco que dá pra comparar a marca com pessoas. Perfeito. A marca, ela é uma pessoa. Ô Liz, e tu empreendeu quando? Tu nunca teve uma carreira seletista, assim, tu nunca teve a carteira assinada, tu já foi pro empreendedorismo? Nunca, já fui pro empreendedorismo. Desde muito cedo eu comecei a trabalhar junto com os meus pais na empresa deles, né? E aí eu fornecia um trabalho de pesquisa de tendência para os clientes dos meus pais. Então, eu oferecia esse trabalho já dentro da empresa para eles, né? A gente fazia essa parte de pesquisa de tendência, que nada mais é do que pesquisa comportamental, que também é uma parte muito interessante. Para a gente analisar as tendências do que vai estar em alta na moda, nos produtos, no design de interiores, a gente tem que analisar as pessoas, né? As pessoas é que ditam o que vai estar sendo usado, qual cor vai ser a cor do ano. Então, se tu analisa os comportamentos, tu tem todas essas respostas, e é algo que me interessa bastante. E aí eu comecei fazendo esse trabalho de formiguinha com alguns clientes, inclusive me orgulho muito em dizer que fechei um dos maiores clientes dos meus pais por conta desse trabalho, e foi algo muito bacana que me fez entender que sim, eu entendia da coisa, eu sabia o que eu estava fazendo e desempenhei um trabalho muito legal. Bem inteligência de mercado, né? Assim. Exato, exatamente, bem bacana e bem complexo, né? Tudo começou, assim, com vozes da minha cabeça, Dani. Foi tudo assim, eu acho que eu tenho que ir por esse caminho, eu acho que isso aqui é bacana, eu acho que falta isso dentro da indústria, falta isso dentro do segmento qual eles estavam atuando no momento, né? E então, me dediquei bastante, fui atrás. Eu tava na universidade ainda tava estudando, até porque eu me formei. Não faz muito tempo, me formei junto com o concurso da Festa da Uva, né? Uma loucura ali que eu fiz. E... No caso... É uma loucura. E então, eu estava dentro da universidade. Eu acho que estar dentro da universidade e ainda estar sendo pesquisadora te abre muitas portas, porque ali é onde tudo acontece, né? E essa tua empresa, hoje, ela presta esse serviço de inteligência, assim. Esse é o maior core dela, assim. Também. Na verdade, hoje... Perdão. Hoje eu trabalho mais com marketing digital, né? Eu fui me aprimorando mais nesse outro lado, porque a gente vai aprendendo, a gente vai tomando gosto, né, pelas coisas. Então, eu tenho hoje uma empresa de comunicação, eu tenho uma agência, o nome é Área Negócios Criativos, lançando aqui em primeira mão, ainda não... Isso aí. Não lançamos ela de fato na rede, mas a gente está remodulando várias questões no escritório, né? Tu é sozinha, tem sócio? Agora eu sou sozinha, eu tive uma sócia no passado, mas agora seguindo minha carreira solo. Show! Como eu sou formada em design, né? Sim. Parte do design estratégico é onde tá o meu coração. E tu trouxe, né? Pra quem não sabe, antes das meninas virem aqui pro podcast, eu sempre mando uma perguntinha pra elas, algumas perguntas pra entender como é que funciona, né, a carreira de vocês, né? Algumas inspirações, tudo mais. E uma das coisas que tu trouxe foi exatamente sobre o design estratégico. O que é isso? Design estratégico, assim, que tu percebeu que era uma área do design que ela poderia ser utilizada, mas que ela não era tão explorada, é isso? Na verdade, o design estratégico, ele é uma dessas vertentes que a gente tem dentro do design, né? E ele é usado de forma, de fato, estratégica para as marcas alcançarem os pontos que elas necessitam, né? Então, dentro do design, a gente chama de pontos de contato. Esses pontos de contato são as formas que as marcas ou as pessoas se conectam. Então, a gente tem vários pontos de contato através dos sentidos. Então, visual, do tato, do cheiro, das músicas. Então, o design, ele tá presente em tudo na nossa vida, né? Tudo o que tu faz hoje, ele foi pensado por um designer, ele te cria uma experiência. Então, tudo isso que te cria uma experiência é design estratégico. Um produto com uma pega diferente, um produto com um toque diferente. Então, tudo isso é a forma que o design utiliza para ser estratégico e alcançar, de fato, aquele usuário, aquele cliente, e conseguir estar em contato um pouco mais direto com ele, né? O design, eu sempre
sempre falo que ele é uma forma de ligar as pessoas à solução dos problemas que elas têm na sociedade. Então, o design, ele é isso. Sem perceber que eles estão sendo conectados, muitas vezes. Exato, Né? de uma forma muito sutil. Isso aí. E tu também trouxe nesse questionário que tu teve algumas inspirações para ir pro design, pra área do design. Sim, Que então… inspirações foram essas? Na verdade, quando eu era adolescente, ali pelos meus 15 anos, eu fiz cursinho pré-vestibular para fazer medicina. E aí eu fiz a visitação num laboratório de anatomia. No momento que puxaram a gaveta, a Lisandra caiu para trás. E aí eu percebi que eu não servia para a área da saúde. E aí eu comecei a me questionar. Bom, mas do que eu gosto de fazer? Se eu tenho a possibilidade, conversava muito com a minha mãe sobre isso. Ela dizia, tu pode fazer o que tu quer, o que tu gosta, né? Aproveita essa oportunidade. E aí eu me questionava, se eu tenho essa oportunidade de fazer o que eu gosto, o que eu gosto? E aí começaram a surgir vários questionamentos, porque eu gostava de muitas coisas. Muitas Como é difícil, coisas. né, guria? É muito difícil. E a gente é muito nova quando a gente escolhe, né? Com 17, 18 anos. Claro que essa carreira, ela não precisa ser perpétua. E a gente vai, Sim. né? Eu não entrei na psicologia querendo atuar na organizacional. Mas foi um negócio que aconteceu. Mas a gente se bota essa pressão também que é muito… da sociedade, dos pais. Não sei como é que foi na tua casa, assim. Na minha casa foi ok, mas tem muitos pais que desejam que o filho vá por aquele caminho, né? Os meus pais sempre foram muito abertos. A gente sempre conversou muito, né? Sobre carreira, sobre profissão. Então, a minha mãe é formada em marketing, meu pai é engenheiro. Então, Legal. Duas áreas bem diferentes, assim. E aí, eu comecei a pesquisar vários cursos. Mas nenhum me encaixava. Fiz testes com psicóloga pra ver aqueles testes de profissão. Vocacional, isso. E então, nenhum, assim, dava algum resultado que eu, de fato, pensasse… acho que é isso que eu quero. E aí, eu fui pra Relações Internacionais. Olha só. Fiz 6 meses. E aí? Detestei. E era um curso que era super em alta naquela… Hoje, super. Nem sei se existe mais, assim. Existe ainda, mas é um curso, assim… Sim. Né? Não é mais que nem era, Não é. E aí, na época, eu fiz vestibular para uma universidade em Porto Alegre, fiz a minha inscrição, aí não quis mais ir para Porto Alegre, pedi transferência para Caxias. Aí comecei o curso, detestei. Não tinha nada a ver comigo. Claro que não, né? Imagina uma área super burocrática, tu Exato. super design, criativa, sonhadora… numa caixa. Exato. E aí, eu troquei uma ideia com a minha mãe, assim. Minha mãe tinha trabalhado com vários arquitetos já. Ela tinha trabalhado na sala de arquitetos, então ela tinha vários contatos. E ela falava pra mim, por que tu não faz arquitetura? Mas nunca me vi na arquitetura, né? Nunca foi algo, assim, que eu tivesse desejo de fazer. Mas eu gostava muito de moda. Sempre fui muito ligada à moda. Lia blogs, lia sites, comprava revistas da Vogue todo mês. Era muito viciada em moda. Mas eu também não queria fazer moda. Mas gostava do assunto. E aí, pensei, se eu não quero fazer moda, se eu não quero fazer arquitetura, eu vou no meio do caminho. Vou fazer design. Vou ver o que é. E foi. E aí, conversei com uma amiga minha, a Clarissa, inclusive. Hoje ela tem um brechó super bacana, que é o Dress for Less, em Farroupilha. E aí, a gente conversou bastante na época. Eu disse, tá, vou dar uma chance pro design, então. Peguei 2 disciplinas e me apaixonei. Que legal. Me apaixonei. Porque o design, ele começa com a história da arte. E aí que vem o meu envolvimento. E é por isso que eu falo tanto de referências. Porque eu sou bailarina clássica desde os 4 anos de idade. E para quem estuda, de fato, balé clássico, entende que dançar balé clássico é contar uma história. É viver uma história que aconteceu há muito tempo atrás. Então, eu sempre fui muito ligada à questão artística, né? Danças, pinturas, telas, movimentos artísticos. E aí, como uma das primeiras disciplinas que eu tive na faculdade foi História da Arte, aquilo foi pra mim, assim, um momento super eureka. Eu fiquei, é isso que eu quero continuar estudando sobre isso, eu quero continuar entendendo sobre isso. E ao decorrer do curso, eu vou vendo se, de fato, dá pra seguir uma carreira aqui ou não. Mas no momento é isso que eu gosto. Como eu tenho a oportunidade de fazer o que eu gosto, é isso que eu gosto. E aí, virginiana, né, sempre muito dedicada, sempre muito correndo atrás de tudo pra entender, pra saber, pra fazer. Comecei a estudar muito design. No semestre seguinte, eu peguei 8 disciplinas. Devorou. Devorei. E aí, eu comecei a
a me adentrar mais dentro do mercado, do mundo do design, entender o que um designer de fato faz, né? Porque se ouve muito falar, eu sou designer gráfico, tu já associa, ou designer de moda, ou designer de produto, mas é muito maior do que isso, muito maior. A gente tem uma gama de ações que podem ser cumpridas através do design que não se faz nem ideia. Projetos sociais que são feitos através do design, porque o design é diferente da arte. Qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença entre arte e design? A arte, ela não vai solucionar um problema. O design vai. Então, por isso que eles não podem ser comparados. Eles andam na mesma vertente, mas eles não são a mesma coisa. O design é a arte em movimento. Dá pra se dizer que sim. É a arte inserida dentro dos nossos problemas sociais, né? Ele sempre vai resolver um problema, mesmo que tu ache que não tem um problema naquele produto ou naquele serviço, né? Porque design também é serviço. Então, design também é saber desenhar as experiências que o usuário vai ter, né? E, de fato, entender, ir lá e fazer e ver todas as etapas e vivenciar aquilo. A gente tem que experienciar o que a gente faz, né? Então, tu se coloca na pele do usuário, vai lá e vivencia aquilo e vê quais são as dificuldades e vê quais são os pontos que devem ser melhorados, quais são os pontos que a gente consegue atribuir àquela ação também. Que legal, guria. Show de bola. E aí se descobriu no design. Me descobri no design. Mas a pergunta que não quero calar. Como é que saiu uma rainha no meio do design? Pois é. De onde é que saiu essa ideia de participar do processo? Vamos entrar no assunto que interessa, né? Como é que aconteceu isso? Sempre quis ser rainha? Sempre. Sério, guria? Sempre. Bom, olha, o sorriso de orelha a orelha, né? Eu amo esse universo da Festa da Uva. Desde criança, eu ouvia da minha família do interior, né? Então, eu ouvia assim, ela vai ser rainha da Festa da Uva. Sempre tem essa coisa, né, do pessoal. E eu sempre tive isso dentro de mim. E aí, como eu comentei contigo, eu faço balé há muito tempo. E no ano de 2012, a Roberta Weber Toscan foi rainha. E ela dançava na mesma escola de balé que eu. E eu olhava pra ela, assim, com aquela admiração. E pensava, um dia pode ser eu. E nós fomos convidadas, como escola, pra dançar na frente do carro da Rainha e das Princesas. Lá em 2012. Lá em 2012. E aí eu dancei de italianinha na frente do carro da rainha. E pra mim aquele foi um dos momentos mais mágicos da minha vida até então. Eu tinha ficado muito emocionada, porque tu vê as pessoas abanando e toda aquela energia e todo mundo lá pra vivenciar a festa, pra viver a festa. E aí eu falei, mãe, eu quero. Eu lembro que saiu uma foto no Pioneiro, que era a Roberta, a Dora, que é a fundadora da escola, Dora Balé, onde eu estudei, e eu. E eu peguei aquele jornal e eu cheguei em casa e falei pra minha mãe assim, olha só, a Dora tá no meio de duas rainhas. Olha, profetizou. Profetizei. E aí, depois disso, a gente continuou se envolvendo junto com a escola, né? Dentro da festa. Então, dancei na escolha de 2014, que foi a escolha da Giovanna Crosa. Aquele intervalo que os jurados se reúnem, que a gente quase morre do coração. Eu dancei nesse intervalo em 2014. Aí, eu dancei de novo nos desfiles de 2014, na frente do carro da rainha. Inclusive, postei uma foto, né? Que tem eu, assim, dançando e a Giovanna atrás no carro. Bem bacana. E aí, nesse momento, eu tinha decidido que algum dia eu ia participar. Como é que tu organizou isso? Tipo assim, tu tinha datas, Como é que foi isso? Eu sabia que eu ia participar em algum ano da minha vida. Eu queria que tudo estivesse mais alinhado, né? Para que a minha dedicação fosse total na festa. Mas aconteceu que eu tive um desejo muito grande em participar depois da festa de 2022, que eu ia no parque, encontrava o trio, a Priscila, a Bianca e a Bruna. E eu tinha um desejo muito grande de participar. E eu falei, na próxima eu vou. Na próxima eu vou. E aí, em 2022, no final do ano de 2022, em novembro, eu ainda me lembro, era um feriado, eu tava reunida com os meus amigos. E eu falei assim, gente, eu preciso contar uma coisa pra vocês. Eu não sei como, mas na próxima edição da Festa da Uva, que é ano que vem, eu vou participar, eu vou concorrer. Alguns amigos meus falaram, mas tu é muito nova. Até que idade pode? Bom, depois a gente fala também sobre isso. É de 18 a 30. Tá. Mas eu tinha 23 quando eu me inscrevi. 23 não, 24. Tá, entendi. 24 anos. Isso. E a Festa da Uva, a última ela foi em 2022. E a inscrição, ela começa a ser em 2023, isso? Isso. A inscrição foi em março.
abril de 2023. Tá. Como é que funciona esse processo, assim, ali tu falou, né, tu contou pros teus amigos e tudo mais, teve apoio da família? Total, Tá. apoio total. A minha mãe, eu descobri isso só depois, mas a minha mãe sempre foi grande fã de Festa da Uva. Ela sabe todos os nomes de todos os trios, de tudo. Olha só. E eu só descobri isso depois que eu ganhei. É mesmo? Sim. Mas a minha mãe é grande fã, assim, dos trios da festa. Ela sabe toda a história. Que legal. Toda. E como é que funciona o processo? Eu quero ser… Agora eu não posso mais, né? 34 anos. Mas já passei, não posso mais. Mas assim, quero ser… Tenho esse desejo. Como é que funciona esse processo? Então, normalmente a festa disponibiliza um formulário, né? Onde as meninas que têm interesse em participar manifestam ali, colocam os seus dados. E aí… pedem que tu já tenha uma entidade, porque para participar do concurso, tu precisa representar uma entidade, ou uma empresa, ou mais de uma, né? Então, são as empresas e entidades que tu vai estar representando, que vão estar te apoiando financeiramente também. Eu ia te perguntar, para que serve esse apoio? Ele é financeiro? Ele é… Como é que funciona? Ele é um apoio financeiro, né? Porque… é um valor alto para participar. Então, o valor da inscrição, ele é um valor alto. E tu pode ter até 3 entidades ou empresas para que tu possa representar. É uma forma também dessas empresas e entidades se conectarem com a Festa da Uva, né? Se conectarem com a comunidade. Porque a festa, ela é comunitária, então Perfeito. ela tá em todo lugar. E aí, é uma grande oportunidade para as empresas, através de uma candidata, aparecerem na festa, aparecerem na cidade. E também estarem ajudando alguém a realizar um sonho, né? Porque é um sonho. Nós éramos em 15 meninas, as 15 tinham esse sonho de estar no trio, de fazer parte da festa dessa forma, né? Ô, Liz, desculpa te interromper. E como é que… uma média de quantas meninas se inscrevem? Porque são 15. Sempre são 15. Não. Pode ter até 25. Ah, eles escolhem até 25. Na verdade, eles não escolhem. É por ordem que tu vai se inscrevendo, né? Entendi. Esse ano não. Ano passado, 2023, tinham 30 meninas interessadas em participar da festa. Mas só 15 conseguiram a entidade. Porque isso também já é uma vitória. Se tu consegue se inscrever, já é uma vitória. Não é fácil fazer as pessoas acreditarem no teu sonho, né? Então, tu tem que se vender muito bem. E outra, tu não deve ser a única que deve ter… Eu não sei como é que funciona isso. Por exemplo, tu representou o Juventude, né? Isso. Só tu foi pedir… Não. Aí que tá, né? Eu sempre falo que só pelo fato de representar o Juventude, pra mim, eu já tinha ganho tudo. Porque tinham 8 meninas que tinham feito entrevista na Juventude também. Olha só. Sim. Show. E aí a entidade escolheu, né? Dentro das 8 torcedoras, eu fui a escolhida para representar o clube. Tá. E quais são os… não sei se tu sabe disso. Quais são os critérios que o Ju utiliza para, né… O principal é ser torcedora do clube, né? Eles olham lá se tu é sócia. Então, Se tu é ativa. Se tu é ativa, se tu frequenta o estádio. Eu lembro que… Eu tenho um amigo meu que foi contatado através do clube, ele também é juventudista. E aí, como ele tinha trabalhado lá dentro, ele foi contatado para saber quem eu era, para o clube entender ali quem eu era, qual que era a minha ligação. Então, eles vão atrás de entender quem que tá representando o nome, porque tu vai estar levando o nome da entidade, né? Uhum. Então, tem que ser uma pessoa séria, tem que ter um comprometimento, tem que entender, né, quais são a índole da pessoa, os valores, ali, os valores. Né? Perfeito. Então, eu sei que esse é um dos pontos bem fortes que o clube procura. Outro ponto também é questão de comunicação, saber como é que tu fala, como é que tu se porta. Mas isso também a Festa da Uva já busca, né? Sim. Então, mas já são critérios básicos, Sim, assim. então é uma série de seleçõezinhas, amostra grátis, assim, até chegar no dia da… Na verdade, pro clube me escolher foi assim, eu fui lá numa quarta-feira, de tarde, 1ª hora da tarde, e eu tava indo para um evento em Gramado, no Gramado Summit, no final do dia. Não, mentira, isso foi numa terça-feira, o Gramado Summit começava numa quarta. E aí, na terça-feira, no final do dia, eles me ligaram. Tu foi escolhida. Eu tava dirigindo, eu tive que parar o carro, assim, fiquei, meu Deus. Que legal. Comecei a chorar, fiquei super emocionada, porque era algo que eu queria muito. Pra mim, tinha que ser pelo Juventude. E é uma empresa, sim. Tinha que ser. Tu tinha essa intenção? Muito.
Quando eu tava em fase de alfabetização, eu passava ali na frente do Jacone e tinha um outdoor de uma candidata. Eu não lembro agora quem que era. Arrepio, cara, que legal. E aí eu ficava lendo o nome dela. E a minha mãe falava, pode ser tu. Pode ser tu um dia. Então ela me instigava, assim, a fazer o que eu queria, correr atrás dos meus sonhos, né? Desde criança. Show. E, Lizzy, como é que funciona? E aí, né, voltando ali pra como é que funciona? Então tem que ter uma entidade. Tem que ter uma entidade. De 18 a 30 anos. E isso, não pode ser casada, não pode ter filhos, porque tu demanda muito tempo pra festa. Inclusive no pré-concurso, né? Antes da festa acontecer de fato. Nós tivemos mais de 90 encontros, foram 4 meses de pré-concurso onde nós fomos avaliadas antes da escolha. Então é muito tempo, né? Tu tem que se dedicar full time. Totalmente pra isso. Então tu não pode nem trabalhar. Eu parei de trabalhar. Muitas meninas pararam de trabalhar também. Porque 90 encontros em 4 meses… E é quase um encontro por dia, né? E como é que funciona esse processo? Assim, como é que vocês são avaliadas? Como é que acontece isso? Nós temos 2 avaliações. São 4 meses sendo avaliadas, isso? Sim, são 4 meses sendo avaliadas. Porém, são 2 formas, né? Isso é dividido em 40% e 60%. A nota, ela é dividida em 40% e 60%. Os 40%, quem dá são… a comissão social, que é quem nos acompanha durante esses 4 meses, quem ajuda a viver o concurso, quem ajuda a montar o concurso. A comissão social, ela era formada por 15 pessoas, né, da nossa sociedade, que entendem de concursos, que entendem de moda, de postura, de economia, de várias questões que a gente precisa entender também. E aí, nesses 4 meses, é avaliado disciplina, pontualidade, dicção, postura. Então, por exemplo, nós tínhamos dress code. E aí, mandavam as mensagens, amanhã, no evento de amanhã, vocês têm que usar o sapato branco. Aí, você aparece lá com o sapato preto. Entendi. Eles tinham uma fichinha e anotavam lá, veio com o sapato preto. Não que isso seja errado. Não, entendi. Mas a forma que tu conduz isso, né? Tu tem que sempre ter um jogo de cintura pra… A destreza que tu… Exato. Teve um evento que eu errei o look todo. Saí de casa super nervosa, fui com a roupa toda errada. Então, sim. E como é que… E aí, nesses 4 meses, então… E aí, os outros 60… Tá, esses 4 meses é esses 40%. Isso. E os outros 60% são do júri, né? Então, nós tínhamos 7 jurados. E aí, dentro desses 7 jurados, um deles é o presidente do júri. Que, no nosso caso, foi o cônsul, o Valério Caruso. Que foi o presidente ali do 7. Do 6, no caso. Então, eles fazem… umas perguntas pra gente na sexta-feira, antes da escolha. A escolha é no sábado à noite. Na sexta-feira à tarde, a gente vai para um hotel. O pessoal da comissão guarda os nossos telefones. E são 3 salas. Então, a gente fica nessa sala aguardando. A sala com os jurados e a sala do pós-entrevista, né? E aí, nós fomos sorteadas. Eu fui uma das últimas, eu fui de 15, eu fui o número 13. Então, eu já tava pensando, né? Meu Deus, o que eu vou fazer pra essas pessoas… Pra eu entrar ali e eles olharem pra mim, pelo menos. Porque eles vão estar muito cansados. Todas as meninas que passaram na minha frente sabem da história, são bem articuladas, sabem do que elas estão falando. Porque nós fomos preparadas pra isso, né? Às 15. Então, o que eu vou fazer pra chamar a atenção desses caras agora? Porque eu tenho que entrar e chamar a atenção, de alguma forma. Uma das últimas, né? Uma das últimas. Eles já tinham feito 2 pausas, porque eles já estavam ficando cansados, né? E aí, eram 15 minutos por candidata. Dava os 15 minutos, o pessoal batia na porta e aquilo ali era entrevista, né? Então, esses outros 60% era a junção dessa entrevista. Depois da entrevista, nós tivemos um jantar. Isso na sexta. Isso na sexta. Do sábado. Nós tivemos um jantar, onde os jurados sentaram na mesa com algumas candidatas, né? E aí, a gente ficava conversando com eles durante o jantar. E nesse dia, eu pensei que eu tinha botado tudo a perder. Porque eu sentei junto com a Rafaela, a Miss Brasil, e ela é médica. E eu não sabia que ela era médica, porque a gente não sabe quem são os jurados até a sexta-feira de meio-dia. Sim. Então, as entrevistas não deu nem pra pesquisar quem era Não quem. dava. Eu não sabia, né, que ela era médica. Eu sabia que ela tinha sido Miss Brasil, porque eu tinha acompanhado o concurso que ela participou, mas eu não sabia que ela tinha sido médica. E eu comecei a falar sobre medicina chinesa. Misericórdia. Botei tudo a perder. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar, né, o que eles faziam, e eu vi que ela era médica. Eu disse, gente…
o que eu fiz? Eu fiquei a noite inteira falando de medicina chinesa e Ayurveda e coisas naturais. E vai saber se ela não é adepta, né? A esse tipo. Eu disse, ai, botei tudo a perder. Já era pra mim agora, Ficou né? nervosa. Fiquei super nervosa. Mas, como em tudo na vida, eu acho que eu tinha me dedicado bastante durante o percurso, né? E eu sabia que o sábado não ia mudar. Então, não ia fazer diferença. Não ia ser um dia, assim… Não ia ser aquela situação que ia fazer, não. Agora vai. Então, eu tava super tranquila. No sábado, fui pro salão, me arrumei. Porque daí, no sábado, a gente tem o desfile. Que é o que complementa o resto da nota da entrevista, do jantar. Pra fechar, então, temos o desfile. E aí, a gente tem um coquetel com os jurados antes de ir pra Festa da Uva. Ali, uma meia hora. Todo mundo ao redor dos jurados. O que a Lisandra fez? Eu fui comer. Lisandra sendo Lisandra. Lisandra sendo Lisandra. Eu fui comer. Por quê? Eu sabia que eu ia ficar até muito tarde sem comer. Eu não tinha comido direito naquele dia. Eu tava super nervosa. E eu tenho na minha cabeça que quando alguém tá te oferecendo um coquetel, quando alguém tá te oferecendo alguma coisa pra te comer, pra te tomar, é muita desfeita. Tu ficar olhando. Ninguém tava comendo. Era só… Ninguém comeu. Só o pessoal da comissão, né, que não estavam nervosos. Mas eu vi que ninguém tava comendo, ninguém tava indo até a mesa pra comer. Eu disse, eu vou comer. Porque isso aqui foi preparado pra nós. Então é muito desfeita a gente não comer nada. É muito desfeita a gente deixar essa comida ali e ficar só… Tu foi tu, né, guria? Essa é a verdade. Eu fui eu. E aí eu fui comer. Né? Aí eu pensei, essa sou eu. Já era agora, né? Essa sou eu, vão ter que me aceitar. Ô, Liz, em algum momento tu imaginou que tu ganharia? Em nenhum momento eu me coloquei pra baixo a ponto de pensar, não vai dar, assim, não é pra mim. Mas eu tive vários momentos de dúvida. Assim. E eu gosto muito da Lei da Atração. Desde os meus 7 anos de idade, meu pai me faz assistir o filme do Segredo, o documentário, né? Então eu sei ele de trás pra frente, de frente pra trás. E foi algo que eu sempre consegui aplicar muito na minha vida. Eu gosto muito, muito mesmo. E eu imaginava, quando eu ia dormir, eles chamando o meu nome. Inclusive, eu falei isso no meu discurso, quando eu ganhei. Eu imaginava muito eles chamando o meu nome. A rainha da Festa Nacional da Uva 2024 é Lisandra Mello Quinali. E aí, quando eu ouvi aquilo, pra mim, parecia um sonho. Um sonho. Tanto que eu perguntei pra Priscila, quando ela foi colocar a coroa na minha cabeça, eu disse, é verdade? Não é um sonho? E ela disse, não é um sonho. Porque aquelas luzes no meu rosto parecia de fato que eu tava vivendo mais uma noite daquela que eu colocava a cabeça no travesseiro e pensava, vai ser eu. Super confiante, assim. E que legal. E tu acabava, na verdade, tu acabava sempre, essa tua profetização, tu fazia todas as noites. Todas as noites. Eu tinha uma pasta no Pinterest. Eu adoro pastas no Pinterest, sou viciada, né? E aí, ali eu tinha colocado fotos de vários trios. Várias fotos que tem na internet, assim, de vários trios. E eu olhava aquela pasta 24 horas por dia. 24 horas por dia. E desejava muito estar nesse lugar. Muito, muito, muito. Claro que não é só isso, né? Não é só desejar, não é só pensamento positivo. Mas eu acho que isso também te motiva, isso também te ajuda a fazer as coisas que daqui a pouco não são tão legais. Então, o que eu fazia? Eu tinha uma lista de coisas que eu achava que eu tinha que melhorar. Minha postura, minha dicção, minha forma de caminhar. Então, eu tentava melhorar as coisas que eu achava que eu não era tão boa, né? Eu não focava muito naquilo que eu já fazia bem, porque aquilo, isso eu já faço bem. E tu tinha alguém que te orientava nisso? Não. Não? Foi tudo… Tudo vozes da minha cabeça. Então, e tu se inscreveu em março, isso? Abril. E foi aceita em que data? Na verdade, nosso primeiro encontro foi final de abril, né? Eu me inscrevi dia 11 de abril. E que se inscreveu, no momento que tu se inscreve, tá aceita, assim, tipo, ok? Sim. Tá. A Festa da Uva já posta, né, nas redes sociais. Entendi. O clube fez uma nota, colocou no site. Então, ali eu já tava inscrita. Tá, perfeito. E aí, a partir desse momento… um pouquinho antes disso, né? Que nem eu te comentei. Eu descobri na terça-feira à noite que eu ia ser a candidata do Juventude.
Na quarta-feira eu fui pro Gramado Summit. Tá. Eu sentada numa cadeira assim. Não conseguia absorver nada Imagina, né? de nenhuma palestra, que tava incrível, né? Mas eu só conseguia pensar, o que eu vou fazer pra ser diferente? Por quê? Não tinham tantas meninas inscritas, eu acho que eu fui a 10ª, a 9ª. Eles estenderam um pouco mais as inscrições depois da minha, que era no último dia de inscrições, mas eles estenderam um pouquinho mais. E eu ficava pensando, o que eu vou fazer de diferente? O que eu vou fazer pra mostrar a minha essência? Pra mostrar pras pessoas que eu sou diferente também, né? Eu também quero mostrar o meu trabalho. E aí, eu comecei a matutar. Eu disse, eu vou pras redes sociais. Não tem forma melhor do que me mostrar e mostrar pro público, mostrar pra comunidade quem eu sou, do que através das redes sociais. E aí, conversei com o clube, eles super toparam em fazer postagens em collab, estavam super abertos, me ajudaram muito nisso. A gente fez fotos, fez vídeo. Eles, de fato, compraram a minha ideia, assim, de fazer uma candidatura na Festa da Uva super diferente de tudo que já teve, né? Então, eu fiz um vídeo de lançamento lá no Jacone, no dia que a Festa da Uva postou. Eu assisti. Então, eu fiz todo um movimento, assim, porque eu queria viver aquilo e eu queria compartilhar esses momentos que eu tava vivendo. E eu escuto até hoje que as pessoas super acompanharam o pré-concurso e a festa, porque foi uma edição, não só eu, mas todas as meninas conseguiram transmitir o que é viver a festa. Conseguiram transmitir e resgatar um pouco daquele sentimento que o caxiense tem de estar vivendo Festa da Uva naquele momento. Claro, tinham pessoas que nem sabiam que o concurso estava acontecendo. Mas isso é normal. E aí, eu ficava muito feliz em ouvir as pessoas falando que elas adoravam acompanhar a nossa rotina, o nosso dia a dia e saber o que a gente estava fazendo. E aí, o que eu fazia? Como é que eu vou gerar conteúdo se eu tenho um contrato com a Festa da Uva que eu não posso fazer publicidade? Eu vou utilizar os parceiros da festa para fazer isso. Então, eu me inspirei muito na Anastasia Beverly Hills, que é aquela marca de maquiagem. A Anastasia começou fazendo sobrancelhas. E ela fala num podcast que ela fez sobrancelhas de graça por mais de um ano. Para mostrar para as pessoas o trabalho dela, os produtos que ela usava e de que forma que ela poderia ser diferente. E eu pensei, é isso que eu vou fazer. Eu vou mostrar para as pessoas, eu vou montar um portfólio aqui com umas marcas que são apoiadoras da Festa da Uva, porque isso também é uma forma de valorizar quem tá junto com a festa. E a Festa da Uva é um trabalho voluntário. É sobre isso. É sobre tu pegar as marcas que estão contigo e valorizar elas de fato. E aí eu comecei a montar. Bom, a gente ganhava um casaco. Aí eu sentava lá, olhava o casaco, pensava, dia tal, a gente vai usar o casaco. Isso tu podia fazer? Acho que sim. Eu fiz. Ninguém falou nada. Ninguém me falou nada. Tá. Eu fui fazendo. Então, eu pensava assim, dia tal eu vou usar o casaco. Se eu vou usar o casaco no dia tal, eu vou fazer um vídeo antes disso, pra no dia que eu for usar o casaco, eu postar junto. Tipo meio Boca Rosa no BBB, que usava as roupas que ela tinha feito as fotos antes e... Perfeito. Foi isso que eu fiz. Olha o design estratégico. Olha aí, ó. Olha aí. Então, foi isso que eu fiz. E aí, eu fui montando essas formas de estar mostrando pra comunidade, mostrando pras marcas e pra festa que eu tava engajada com aquilo. E quando tu fala ali no questionário que tu utilizou o design estratégico para ganhar, foi isso também? Também. Porque o design estratégico, ele é muito analítico, né? Tu analisa e tu traça as metas. Então, não que isso seja um processo linear, de forma alguma. Ele é extremamente bagunçado. Mas tu tem que saber exatamente pra onde tu quer chegar. E eu queria chegar na coroa. Eu sabia que esse era o meu objetivo. Então, o que eu fazia? Eu analisava as minhas concorrentes. Eu analisava... Isso, vozes da minha cabeça, tá, Dani? Vozes da minha cabeça o tempo todo. Feeling. Então, eu analisava elas e eu pensava... eu teria feito isso diferente. Eu acho que aqui não foi legal. Ou analisava o que eu tinha feito. Pensava, eu poderia ter feito isso diferente, porque ela fez... Achei que foi melhor. Então, eu vou cuidar pra na próxima. E aí, eu tava sempre muito ligada em tudo que tava acontecendo ao meu redor. E aí, eu entendi que Festa da Uva também é política. E entendi que Festa da Uva também... tu tem que estar ligada num todo.
Não só em ti, não só no cabelo. É sistêmico. É sistêmico, não só no cabelo, na maquiagem, na roupa. Tu tem que estar ligado em tudo que tá acontecendo, porque tudo é uma oportunidade pra te mostrar que tu é inteligente, pra te mostrar que tu tem um jogo de cintura pra lidar em situações que não sejam confortáveis, porque é o que mais acontece. Eu ia te perguntar isso. É o que mais acontece. Situações Desconfortos. desconfortáveis. Entre as candidatas, acontecia isso? Olha, eu curiosa. Não, entre as candidatas não, mas no pós, sim. No pós acontece. Por exemplo? Por exemplo, a gente vai em muitas… No pós tu diz o quê? No pós-coroa, né? Depois de ganhar. Entendi. Então a gente vai… Tá sempre muito nesse meio político. Eu não era uma pessoa inserida no meio político. Mas a Festa da Uva me inseriu nesse meio. Então, é um local que tu tem que estar muito ligada no que tá acontecendo. Muito ligada. Porque daqui a pouco, uma foto com alguém que não apoia a festa. Entendi. Um like numa publicação, tu começa a ser muito mais observada, Tu é mais né? vista, né? Tu fica mais em evidência. Mais em evidência. Mas entre as candidatas, não. As 15 sempre tiveram uma boa relação durante o concurso, sabe? Sempre foi muito tranquilo essa parte. Embora vocês estavam competindo uma com as outras. Embora todas quisessem… A coroa. A coroa, de fato. Ninguém tá lá pra, né? Mas assim, não tinha grosserias, não tinha essa coisa de… competição 100% do tempo. A gente se ajudava. Arruma cabelo uma da outra, arruma roupa, tira foto. Perfeito. Isso é muito bacana, né? Porque a gente tá num concurso, a gente tá numa competição, mas a gente não precisa trazer isso pra outro lado. Todas nós ali somos seres humanos. E eu acredito que ser rainha ou ser princesa, tu tem que demandar muita humildade, tu tem que demandar muita empatia pelas pessoas. E se tu já tá num concurso pensando assim… que tu não vai ajudar a tua coleguinha, tu não quer, pronto. Tu já não tem um pré-requisito importantíssimo pra estar no trio. E todas as meninas tinham essa condição, assim, de ser muito empáticas, de ser muito queridas, de ser muito solícitas, ser sempre muito amigas, assim, né? Cooperar. Isso. Cooperar. E, Liz, qual foi o sentimento pós… quando tu fez a apresentação ali, tu se saiu bem? Como é que foi essa, né? Super curtiu, assim? Foi interessante? Tu se sentiu que tu fez aquilo que tu se predispôs a fazer? E a segunda pergunta é, qual foi o sentimento pós ganhar? Bom… Nem dormiu, né? Não. Não. Eu sabia que eu tinha dado o meu melhor. E eu queria muito dar o meu 100%. Pra se caso eu não ganhasse, eu não ficasse com aquela dúvida. Mas e se eu tivesse feito diferente? Talvez eu tivesse ganho. Então, eu queria dar o meu 100%. Eu tava o tempo inteiro pensando nisso. A minha vida virou Festa da Uva já no concurso. Porque eu queria chegar no final, mesmo se eu não tivesse com a coroa. E queria chegar com aquele sentimento de dever cumprido. De eu fiz o que estava ao meu alcance. Eu dei o meu máximo. Eu sei que eu fiz o meu melhor. E o sentimento do pós-ganhar, ele é muito louco. Porque a tua vida vira de cabeça pra baixo, literalmente, da noite pro dia. Eu dormi 1 hora naquela noite, naquela madrugada, porque eu só consegui sair dos pavilhões da Festa da Uva às 4:50 da manhã. Meu Deus, guria. Aqui ficaram comemorando. Na verdade, depois que tu ganha, assim… Eu nunca vou me esquecer. A menina da imprensa lá da festa, ela tava com as mãos abertas, assim. E ela fazia assim, ela disse… Eu vou liberar o pessoal da imprensa pra fazer algumas perguntinhas, tá? E eu… Tá, mas eu não enxergava, porque tinha muita luz no meu rosto. Quando ela fez assim, foi um mar de microfones. E eu assim… Meu Deus! Sou a Britney Spears. Meu Deus, que isso? Que loucura! E eu fiquei dando entrevistas e eu tava tão… Não saber o que tava acontecendo, porque eu tava preparada até o momento de ganhar a coroa. Pro pós, eu ainda não tinha pensado no que eu ia fazer. Eu não tinha pensado em como seria. Eu tinha me preparado até o momento de… rainha, bota a coroa. O depois disso, eu não tinha pensado ainda. E aí, quando veio aquele mar de microfones na minha boca, eu fiquei assim… Gente, e agora? O que eu faço? Tanto que fiquei dando entrevistas e eu não ouvia o que o pessoal me falava. A primeira entrevista que eu dou, eu pergunto umas 30 vezes, assim… Como
Porque eu não ouvia, de tão nervosa que eu tava, de tanta gente perto de mim. E aí a gente ficou dando entrevistas, tirei foto com a minha família, que tava toda lá, tirei foto com os meus amigos. E aí se estendeu bastante por conta disso, né? Quando eu cheguei em casa, toda a minha família e amigos estavam na minha casa. E aí eu lembro que eu entrei assim, tava todo mundo lá. Eu sentei no sofá e eu falei assim, gente, e agora? O que eu faço? Porque é uma sensação muito legal, assim, de tu não acreditar. Sabe, tu desejar tanto uma coisa, e aí quando tu consegue, tu fica assim, eu consegui. Porque é uma coisa que eu desejava desde muito cedo, desde muito criança. Então aquilo pra mim ficou parecendo um sonho, de fato, por semanas. Até cair a ficha. Eu lembro exatamente o dia que eu tava no salão e eu sentei na cadeira pra arrumar meu cabelo pra um dia de compromissos, né? De rainha. E eu falei, acho que hoje caiu minha ficha. Mas isso foi assim, uns 2 meses depois. Uns 2 meses. E aí, depois que tu ganha, tu tem alguns compromissos como rainha daí? Alguns, muitos. Muito mais do que no processo. Muito mais. Incomparável. Porque a gente começa a divulgação nos municípios ao redor, né? Então, a gente fez uma divulgação em 28 municípios, mais Brasília, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Ah, legal. Então, esses 28 municípios que a gente foi, foram municípios que a gente convidou a estarem presentes na festa. A gente tinha a Vila das Cidades, lá na Festa da Uva, que é uma oportunidade também dos municípios menores exporem, né, o que eles têm dentro do município deles, de atrativos turísticos, de outras festas, de empresas. Então, a gente convida esses municípios para estarem presentes na festa e estarem se divulgando. 460 mil pessoas, né? Bastante. Então, é um momento de promoção muito bom para todo mundo. Até porque a festa da uva, ela é a festa mãe. Então, é muito bacana que o pessoal aqui ao nosso redor, que tem vocação turística, que auxiliaram a fazer a primeira festa da uva, estejam presentes nesse momento, né? E aí, Brasília, nós fomos convidar o presidente, que é um momento histórico na festa, né? Foi polêmico, mas é um momento sempre muito polêmico. É sempre um momento muito polêmico, sensível. Né? Então, é uma situação assim que o pessoal fica, deveria ir. Não deveria ir. Todos os anos. Independente de quem seja a rainha, independente de quem seja o presidente. Então, é um momento bem tenso, assim, pro trio, né? A gente tava muito tensas. E é o presidente, é a maior autoridade do nosso país. Perfeito. Então, eu lembro que eu tremia. Eu tremia lá no palácio. E é um momento único, né? Até eu conversava com meu namorado, a gente disse que nem 1% da população consegue conhecer o presidente do seu país. É algo muito raro, né? Muito difícil. E a Festa da Uva proporciona esses momentos. E fomos em Rio de Janeiro também. Foram lá daí, convidaram o presidente? Convidamos, né? É uma tradição desde 1974. Que acontece isso. Sim. Então, fomos lá, convidamos ministros, levamos presentes daqui. O pessoal sempre muito, muito aberto a ouvir sobre Caxias, a ouvir sobre a nossa cultura. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente não valoriza o que a gente tem aqui e o pessoal de fora super valoriza. Muito, Guria. Isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, as pessoas vêm de fora pra ir na Festa da Uva e o caxiense nunca vai, né? Então, o quanto isso, na verdade, o próprio caxiense não compra essa ideia, né? Porque a Festa da Uva, ela é enorme, assim, ela é super famosa, né? Sim, ela é a maior festa comunitária do Brasil. Então, olha só. ela carrega esse distintivo há muitos anos, né? E é muito bacana fazer parte de tudo isso. E parar pra pensar nisso é assustador. Muito! E pensar que tu foi rainha, né? Que tu foi a principal embaixadora desse, né? Sim. Desse movimento. É surreal. Liz, e outra pergunta que eu queria te fazer, assim, como é que foi ser rainha durante a festa e o último dia da festa? Eu me arrepiei, mas ser rainha durante a festa é bem cansativo, é bem exaustivo, porque são muitas horas trabalhando, poucas horas dormindo. Então, tinham noites que a gente dormia 2 horas. A moça que fazia o nosso roteiro com o motorista, ela disse, essa noite vocês dormiram 1h30. E aí, assim, no dia seguinte, tu tá lá de salto, de vestido, de coroa, maquiada, num calor, porque fez muito calor esse ano, né? Lá dentro é muito quente, todo mundo sabe. E
tu tá feliz. Ou seja, ter uma coroa não tem nada de glamour. Não. Zero romantismo, zero glamour. Zero, 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 zero. É muito trabalhoso. É muito trabalho, muita dedicação. E é uma dedicação pela tua cidade. É uma forma de retribuir a tua cidade, uma forma de retribuir a tua comunidade e mostrar que tu tá ali trabalhando pro sucesso da cidade, né? Porque a Festa da Uva, ela movimenta a economia de uma forma estrondosa. Que louco. Estrondosa. E é muito bacana. Muito bacana receber esse carinho das pessoas. Eu sempre falava com as gurias, né, com as princesas, que era o nosso combustível. Então a gente tava lá cansada, vinha uma criança, a gente pegava no colo. Aí o pessoal falava pra gente, não pega no colo, senão vocês vão ficar com dor nas costas até o final do dia. Não adiantava. Dava 5 minutos, a gente tava baixada, tava com as crianças no colo. A gente ia até as pessoas. As pessoas viajaram pra estar ali. Como é que a gente não vai ir lá dar um abraço? Como é que a gente vai negar uma foto? Como é que a gente vai, sabe? E essa é a melhor parte de ser rainha? Essa é a melhor parte. Essa é com certeza a melhor parte. É que eu e as meninas, a gente gosta muito de pessoas. Então, a gente sempre gostava muito de estar próxima da comunidade. E isso foi algo que a gente estipulou desde o primeiro momento, assim, do nosso reinado. Foi que nós estaríamos muito próximas da comunidade. Porque quem faz a festa é a comunidade. Não adianta de nada a gente ter um lindo desfile, um pavilhão cheio de uva maravilhoso, com várias atrações, vários shows, se lá dentro não tiver pessoas. Porque a festa, ela é feita para as pessoas. Então, o nosso papel ali, ele era de doação. Ele era de se doar para que o público se sentisse abraçado, se sentisse parte daquilo. E a gente queria muito quebrar essa coisa que tinha muitos anos atrás, de que o trio era intocável. Uhum. De que o trio era algo inalcançável, que tirar uma foto com o trio era algo assim, nossa, super impossível. Assim. Era assim uma vez? Era assim, era assim. Era muito mais difícil, né, acessar o trio. Então, esse ano a gente pensou que nós gostaríamos de estar próximas da comunidade. Porque nós sabíamos das condições financeiras da festa, que não eram as melhores. Nós sabíamos que a festa tinha uma dívida muito grande. Então, a gente queria que pelo menos essa parte não fosse algo que impactasse nas pessoas que fossem até a Festa da Uva. Uma maneira né? de compensar, talvez, algo que não estava, né, talvez indo tão legal. Assim. Exato. Era o que a gente podia fazer. Uhum. Então, foi o que a gente desenhou e acho que a gente conseguiu cumprir. Liz, e o último dia ali, como é que foi o sentimento pós, assim? O último dia de festa? De festa. O último dia de festa, eu já tava bem cansada. Eu tava assim, olho aberto, fechado. Mas eu já tava com saudades. Saí do parque no último dia, com tudo desligado. Foi bem difícil mesmo. A gente teve uma janta, né, de despedida com todo o pessoal que trabalhou na produção, no backstage, nos bastidores. E eu e as meninas pegamos os patinetes e a gente saiu andando por todo o parque, olhando tudo por uma última vez, porque a gente sabia que aquela ia ser a última vez que a gente estaria pisando ali na Festa da Uva daquele jeito, na nossa festa, na nossa edição. Então, a gente aproveitou cada minuto. O pessoal até falava, vocês não querem dormir uns 5 minutinhos ali no camarim? Nós, não. Não, a gente não quer. Traz um Red Bull. E o sentimento do pós, assim? Os primeiros dias, eu dormi 3 dias, né? 3 dias seguidos. Hibernei. Fez um friozinho na segunda-feira do pós-festa, eu fiquei muito feliz. E aí, tava eu e minha cobertinha lá por 3 dias. E fiquei descansando, fiquei mais calminha na minha. E tava tentando assimilar, né? Porque tu sai de uma loucura pra uma calmaria. Em questão da noite pro dia, né? Literalmente, da noite pro dia. Tu dorme numa loucura e tu acorda num dia que tu não tem que acordar às 4 da manhã pra ir pro salão. O motorista não tá te esperando na frente da tua casa. Tu não tem que levar o vestido, tu não tem que levar a coroa. Tu só tem que existir. Então, é um dia bem complicado, assim. E eu só fui me dando conta do fim da festa com o passar das semanas, né? A gente faz um pouquinho mais de um mês já que terminou a festa. Então, a gente foi assimilando. Todos os dias eu mandava mensagem pras princesas. E aí, como é que vocês estão? Já estão com saudade? Aí elas, e um pouco. Eu também. E aí, a gente ia trocando essas experiências de como é que a gente tava, né? Que legal. A coroa fica contigo? Fica comigo. De curiosa, até a coroa, próxima. Vestido,
tudo. Sempre, pra sempre. Ah, não. Essa coroa, ela é tua. Ela é minha. Cada edição tem uma coroa e um traje diferente. Entendi. Show de bola. Uhum. E tu coloca, no caso, na próxima rainha. Tu que coloca Isso. a nova coroa, no caso. A nova coroa na próxima rainha. Que legal. Exatamente. Na minha despedida. Na tua despedida. Então, tu é rainha até a próxima edição. Até 2025. Até agosto de 2025. Que é a próxima escolha. Que legal. E agora? Quem será Lisandra? Bom, agora, né, eu tô… Tu pode trabalhar, tu pode ir normal, assim. Trabalhar na medida do possível, né? Acabou ou não? Tipo assim… Aí a gente ainda tem alguns compromissos, né? Mas eles são mais pontuais, assim. Então, eu tenho vários júris que eu sou convidada a participar. Uhum. E aí são compromissos mais de final de semana, né? Então, eles não comprometem tanto a minha semana quanto antes, que a gente ia para os municípios durante a semana. Saía às 4 horas da manhã de uma terça-feira, por exemplo, voltava às 10 da noite. Então, não tem mais esse comprometimento da minha agenda, assim, total, de uma semana, 3 dias. E é mais no final de semana. E aí agora, né, como eu comentei, estamos na área, com a área. Ah, sim. Negócios criativos. E aí a gente tá, né, trabalhando com alguns clientes aí que eu já estava trabalhando durante a divulgação da festa, já estava fazendo esse trabalho. E agora eu comecei a trabalhar como influencer também, né, porque a Festa da Uva, ela abre muitas portas. Perfeito. A Festa da Uva, ela te coloca numa visibilidade gigantesca, então… isso era algo que eu queria muito, aproveitar essa oportunidade. Porque ela é uma oportunidade gigantesca. Todo mundo fala, mas vocês não ganham nada. Não de dinheiro. Monetariamente falando. Monetariamente, não. Mas as conexões que a gente faz, os aprendizados pessoais que a gente tem, faculdade nenhuma no mundo nos daria. Perfeito. Com certeza. Então, por isso que é tão boa essa dedicação, é tão gratificante a gente saber que a gente se envolveu 100% e deu tudo da gente, porque a recompensa, ela vem. Perfeito. Liz, pra gente concluir, assim, sempre tem uma pergunta que eu faço para todas as convidadas e eu queria te fazer. Se tu pudesse dar uma dica ou uma orientação, né, para as mulheres que estão nos ouvindo hoje, para mulheres que desejam crescer profissionalmente, qual é a dica que tu dá? Qual é a orientação que a Lisandra dá? Se conheça. Eu acho que a gente não consegue construir nada sem se conhecer primeiro e sem saber aonde que a gente quer chegar. Então, ter um autoconhecimento, ter um plano bem definido do que tu quer pra tua vida, de que forma que tu quer empreender ou crescer dentro da empresa que tu tá, como pessoa, como profissional, é muito importante. Então, entender os teus gostos, entender o que tu não gosta, é extremamente importante pra tu saber de que forma que tu vai chegar no teu objetivo sem ter percalços no meio do caminho. Porque assim, se tu sabe o que tu gosta e tu sabe o que tu não gosta, tu vai saber o que dizer sim e o que dizer não. E aí tu já… Não que tu encurta uma parte do caminho, mas tu tem mais certeza que aquilo ali era pra ti e que aquele outro não. Então, tu vai estar muito mais segura pra apostar nas vozes da tua cabeça, que eu falei bastante aqui, né? No teu feeling. Então, tu vai entender que aquilo que o teu coração tá dizendo que sim, ou que ele tá dizendo que não, é porque, de fato, aquilo é pra ti ou não é. Perfeito. Sempre falo, né, que tão importante quanto saber o que a gente gosta, mais importante do que saber o que a gente gosta, é saber o que a gente não quer pra vida. Exato. Né? Então, ter consciência, porque nem sempre a gente vai saber o que a gente quer, mas a gente tem que saber o que a gente não quer, né? Principalmente. Liz, querida, nós ficaríamos umas 3 horas aqui conversando. Com certeza. Muito obrigada por ter aceitado meu convite de estar aqui hoje, trazendo um pouco, né, da Lisandra atrás da coroa. Uhum. Eu acho que isso é importante até pra, né, enquanto, né, o primeiro podcast que tu tá aqui como Lisandra, mas também apresentar pra comunidade quem é Lisandra, né? Sim, com certeza, Dani. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. Tô sempre à disposição, é sempre bom falar de Festa da Uva, de empreendedorismo, de Lisandra. Muito obrigada por me trazer aqui no Pode Liderar. Pode liderar.
Gurias que nos assistiram no dia de hoje, muito obrigada pela audiência. Para você que tá no Spotify, nos assistindo, nos ouvindo, é bem importante que você nos siga na plataforma, compartilhe os episódios, avalie, né, o Pode Liderar aqui. E para você que tá no YouTube, é bem importante que você dê o likezinho aqui embaixo, nos siga, compartilhe com as amigas, né? Vamos mostrar pra Caxias aí, pro mundo, quem é a Lisandra. Show de bola, beijos e eu vejo vocês na próxima semana.